Olá, acadêmicos! Na aula de hoje vamos fazer algumas reflexões sobre as funções polinomiais de primeiro grau. Você também terá a oportunidade de relembrar como proceder para a construção de gráficos. Primeiramente, vale lembrar que toda função de primeiro grau é definida na forma geral como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais e a sempre diferente de zero, e que o gráfico dessa função sempre será uma reta. Veja os exemplos. Uma função polinomial de primeiro grau sempre vai ser representada por f de x igual a vezes x mais b. Perceba que no primeiro exemplo, o coeficiente da função 3x mais 2 é 3, ou seja, 3x do primeiro termo mais 2, que é o termo independente. Já no segundo exemplo, nós temos f de x igual 1 sobre 2 vezes x mais 1, onde o coeficiente de x é 1 sobre 2 e o termo independente é mais 1. No terceiro exemplo, nós temos f de x igual a menos x. Perceba que nesse exemplo nós não temos termo independente. Isto resulta em b igual a zero. O gráfico de toda função polinomial de primeiro grau sempre será uma reta. Assim, para construir o gráfico de uma função de primeiro grau, basta encontrar dois de seus pontos. Vamos construir o gráfico da função f de x igual 3x mais 2. Observe a tabela. Podemos, por exemplo, atribuir o valor de zero para x na função f de x igual 3x mais 2. Perceba que na primeira coluna da figura, nós colocamos x, na segunda coluna colocamos a função que é f de x igual 3x mais 2 e na terceira, xy. Se atribuirmos o valor de zero para x, então teremos 3 vezes 0 mais 2, que resulta em 0 mais 2, que dá 2. Ou seja, encontramos o ponto 0 e 2. 0 no eixo da abscissa, eixo x, e 2 no eixo da ordenada, eixo y. Para encontrar um segundo ponto da função, pode ser atribuído 2 para o valor de x. Como nós temos a função 3x mais 2, ficamos com 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Assim, encontramos mais um ponto, que é 2 e 8. 2, o valor da abscissa, 8, o valor da ordenada. Lembre-se, primeiro se faz a multiplicação e depois a soma. No gráfico construído, os valores de x são arbitrários, ou seja, pode ser qualquer valor real, e o valor de y é encontrado substituindo x por esse valor na função. O gráfico obtido sempre será uma reta. Vamos pegar agora a mesma função que é f de x igual 3x mais 2 e construir novamente o gráfico utilizando valores para x diferentes do que foram usados. Se para x utilizar o valor menos 1, fica a função f de x igual 3 vezes menos 1 mais 2, que resulta em 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2
dá menos 1. Ou seja, o ponto encontrado é menos 1 e menos 1. Menos 1 na abscissa e também menos 1 na ordenada. Para o segundo ponto, se arbitrariamente colocarmos o valor de x igual a 1, resulta em f de x igual 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Ou seja, temos o ponto 1 e 5. 1 para o eixo da abscissa, o eixo x, e 5 para o eixo da ordenada, o eixo y. Observe o gráfico encontrado. Fazendo uma comparação entre os dois gráficos construídos, percebe-se que o valor atribuído a x não altera o gráfico. Observe que os dois gráficos representam a mesma função, f de x igual 3x mais 2. Podemos, então, concluir que para quaisquer valores de x que forem escolhidos, vamos obter o mesmo gráfico. Vamos agora fazer uma reflexão sobre o que acontece com o gráfico quando o coeficiente de x é um número negativo. Como, por exemplo, vamos pegar a função f de x igual menos 2x. Observe que o termo independente desta função é igual a zero. Isto quer dizer que o gráfico vai passar pela origem do sistema cartesiano, ou seja, pelo ponto 0 e 0. Vamos verificar isso geometricamente. Perceba, nesse exemplo, que o termo independente é igual a zero, ou seja, o único coeficiente diferente de zero da função é o coeficiente de x. Se atribuirmos aleatoriamente o valor zero para x, teremos f de x igual menos 2 vezes zero, que é igual a zero, ou seja, o ponto encontrado será 0 no eixo x e 0 no eixo y. Seria a origem do sistema. E se atribuirmos o valor 2 para x, teremos f de x igual menos 2 vezes 2, que resulta em menos 4. Assim, o outro ponto terá coordenadas 2 e menos 4. 2 para o eixo x e menos 4 para o eixo y. Observe que o gráfico da função passa pela origem do sistema. Isso acontece quando b é igual a zero, ou seja, quando a função não possui termo independente. Observe também que esse gráfico é decrescente, ou seja, quanto maior for o valor da abscissa x, menor será o valor da ordenada y. Isso sempre acontece quando a é menor que zero. Nem sempre o coeficiente de x é um número inteiro, conforme os exemplos anteriores. Observe o gráfico da função polinomial 1 sobre 2 vezes x mais 2. Neste caso, o coeficiente de x é uma fração. Na função f de x igual 1 sobre 2 vezes x mais 2, se atribuir o valor 0 para x, teremos 1 sobre 2 vezes 0 mais 2, que resulta em 1 vezes 0, 0, 0 dividido por 2, 0, mais 2, 2. Portanto, temos o ponto 0 e 2. E se atribuir 2
para o valor de x, teremos f de x igual 1 sobre 2 vezes 2 mais 2. Fazendo a multiplicação da parte de cima das frações, encontramos 1 vezes 2, 2. 2 dividido pelo denominador 2 resulta em 1. 1 mais 2 resulta em 3. Assim, teremos dois pontos. O primeiro com as coordenadas 0 e 2, ou seja, 0 no x e 2 no y. E o segundo com as coordenadas 2 e 3, 2 no eixo x e 3 no eixo y. Agora que já realizamos a análise e construção de alguns gráficos de funções polinomiais de primeiro grau, vamos refletir sobre alguns exemplos algébricos que envolvem tal conteúdo. Seja a função definida f de R em R por f de x igual 4x mais 5. Determine o valor de f de 4 menos f de 2. Estamos falando da função f de x igual 4x mais 5. Então, basta apenas substituir os valores de 4 e 2 na função. Com o valor 4, ficamos com f de 4 igual 4 vezes 4 mais 5. 4 vezes 4, 16, mais 5, 21. E agora, atribuindo o valor 2. f de 2 é igual 4 vezes 2 mais 5. 4 vezes 2 é 8, mais 5 é 13. Como queremos f de 4 menos f de 2, subtraímos o f de 4, que é igual a 21, menos o f de 2, que resultou em 13. 21 menos 13, que dá 8. Os exercícios algébricos podem envolver mais de uma função polinomial, mas o procedimento é sempre parecido. Observe o exemplo. Seja as funções de R em R definidas por f de x igual x mais 2 e g de x igual x menos 1. Determine o valor de f de 2 mais g de 8. Observe que temos duas funções polinomiais de primeiro grau distintas. A função f de x igual a x mais 2 e a função g de x igual a x menos 1. Substituindo x por 2 em f de x igual a x mais 2, encontramos f de 2 igual a 2 mais 2, que resulta em 4. E substituindo x por 8 na função g de x igual a x menos 1, encontramos g de 8 igual a 8 menos 1, que dá o valor 7. Fazendo 4 mais 7, temos como resultado o valor 11. Conhecer as funções polinomiais de primeiro grau se torna essencial para que o aluno compreenda a solução dos sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. E também despertar a capacidade de fazer análises de gráficos poligonais, muito utilizados em nosso cotidiano. Um excelente estudo a todos vocês!